Fala, estudante! Vamos fazer a correção da questão número 5, beleza? Questão 5. Em determinada planta, dois genes que se segregam independentemente são responsáveis pela cor e pelo tamanho dos seus frutos. A cor roxo avermelhado do fruto é dominante em relação à cor amarela, e o fruto grande é dominante em relação ao fruto pequeno. Com base nessas informações, responda as questões propostas. Então, duas informações relevantes aqui nesse enunciado, né? A cor roxo avermelhado é uma cor dominante em relação à amarelo. Como eu sempre recomendo, vamos destacar essa informação aqui, ó. Então, cor roxo avermelhado é uma cor dominante em relação à cor amarela, que por sua vez é uma característica recessiva. Além disso, o fruto grande é dominante em relação ao fruto pequeno. Então, fruto grande é uma característica dominante e fruto pequeno uma característica recessiva. Letra A. Que gametas podem ser formados em uma planta com genótipo heterozigoto para as duas características? Então, está pedindo para determinar os gametas, né, de uma planta com genótipo heterozigótico para os dois genes. Então, a gente viu lá que o indivíduo heterozigoto será o indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho. Nesse caso, é muito simples. Você vai apenas fazer a análise combinatória, né? Então, esse indivíduo gera gametas azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Então, ó, gametas azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Resposta da letra A. Então, letra B. Qual é a porcentagem dos fenótipos esperados do cruzamento entre uma planta homozigota dominante para as duas características e uma heterozigota para essas características? Então, está pedindo para fazer um cruzamento, né? Determinar a porcentagem esperada de uma planta homozigota dominante. Então, homozigota é um indivíduo que tem dois alelos iguais. Significa dizer que essa planta homozigota dominante, ela é uma planta de genótipo azão, azão, bezão, bezão. A planta heterozigota para as duas características é a planta azão, azinho, bezão, bezinho. Então, determinando os gametas, né? Os gametas eu faço análise combinatória, azão, bezão, azão, bezão, azão, bezão, azão, bezão. Então, esse indivíduo aqui produz apenas gametas azão, bezão, que eu já vou colocar direto aqui no nosso diagrama, que eu já deixei pronto. Então, azão, bezão. Suponhamos que sejam os gametas masculinos, então esse indivíduo aqui produz gametas apenas do tipo azão, bezão. Já esse aqui produz 4 tipos de gametas. Foi exatamente o que nós respondemos lá na questão 1 da letra A. Então, ó, azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Coloca os 4 tipos de gametas diferentes aqui. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho, certo? Deem espaço, não tenho receio de gastar um pouquinho mais da folha de caderno de vocês para não ficar muito junto e ficar de difícil interpretação. Então, agora eu junto o que eu tenho na minha linha com o que eu tenho na minha coluna, colocando os dois alelos iguais próximos, certo? Então, azão, 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 bezão, bezão. Aqui eu vou ter azão, azão, bezão, bezinho. Aqui eu vou ter azão, azinho, bezão, bezão. E aqui eu vou ter azão, azinho,
Bzão, Bzinho. A questão é, qual é a porcentagem de fenótipos? Ou seja, quer saber a proporção fenotípica desse cruzamento. Como eu tenho aqui um alelo dominante para a primeira característica e um alelo dominante para a segunda em todos os resultados, todas as possibilidades desse cruzamento, eu vou ter 100% dos indivíduos com as duas características dominantes, ou seja, 100% dos indivíduos desse cruzamento proposto na letra B terão a coloração roxo avermelhado e, além disso, terão fruto grande. Essa é a resposta. Questão C. Em um cruzamento entre duas plantas heterozigotas para as duas características, foram obtidos 715 indivíduos. Copie o quadro abaixo no caderno, completando-o. Então, nesse enunciado aqui, eles estão dizendo que houve o cruzamento entre duas plantas heterozigotas para as duas características. E aí a gente já sabe de cabeça que o cruzamento entre o dihíbrido ou duplo heterozigoto sempre vai ter uma proporção de 9/16, 3/16, 3/16 e 1/16. Só que aqui ele deu o número de indivíduos que foram produzidos desse cruzamento. E aí eu tenho um quadro aqui pré-preenchido, né? Onde eu tenho aqui o fenótipo. Então eu tenho aqui, ó, roxo avermelhado e grande, que é o fenótipo com a primeira característica dominante e a segunda também dominante, certo? Se é a primeira dominante e a segunda dominante, eu vou ter 4 possíveis genótipos. Se eu desenvolver o diagrama completo, eu vou ter 4 genótipos diferentes, que são os indivíduos Azão, Azão, Bzão, Bzão, gene dominante na primeira característica e dominante na segunda característica. Eu vou ter o indivíduo Azão, Azão, Bzão, Bzinho, porque ele tem aqui um alelo dominante na primeira, um alelo dominante na segunda, certo? Eu vou ter o indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzão, dominante para a primeira e dominante para a segunda, e o indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então, esses 4 genótipos vão originar este fenótipo aqui, certo? Vamos terminar de completar o quadro, depois a gente vai para o número de indivíduos. Bom, se eu tenho dominante na primeira e dominante na segunda, eu posso ter a possibilidade de dominante na primeira, roxo avermelhado, porém recessivo na segunda, certo? E aí eu tenho 2 genótipos diferentes, que são os genótipos Azão, Azão, Bzinho, Bzinho, e Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Dominante na primeira, porém recessivo na segunda. Dominante na primeira, porém recessivo na segunda. Aqui eu tenho um genótipo que eu tenho aqui, ó, recessivo na primeira e dominante na segunda. O mesmo aqui. Então essa característica aqui é recessivo na primeira característica, que é amarelo, amarelo, né? E dominante na segunda, que é a característica fruto grande. Então, recessivo na primeira, dominante na segunda. Recessivo na primeira, dominante na segunda. E o último que eu tenho, amarelo pequeno, 2 características recessivas. E aí, para que eu tenha a primeira e a segunda característica recessiva, só há possibilidade no duplo homozigoto recessivo, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Assim eu fecho todas as possibilidades de genótipos possíveis, os meus fenótipos. Agora eu só faço o cálculo. Então, se eu pegar o número total de indivíduos de 715 e dividir por 16, dentro do diagrama das 16 possibilidades, eu vou chegar no número próximo de 45, né? Então, eu vou arredondar aqui para 45 indivíduos, certo? Se eu multiplicar 45 vezes 3, uma vez que é 9 para 3 para 3 para 1, eu vou chegar muito próximo de 134, então aqui já está 134, eu vou colocar mais 134 aqui, certo? E se eu multiplicar os 45
por 9, eu vou chegar em 402 fazendo arredondamento. E se eu somar todos esses valores aqui, eu vou totalizar exatamente os 715 indivíduos produzidos do cruzamento do duplo heterozigótico. Então, recapitulando, cruzamento entre duplo heterozigótico eu tenho uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1, proporção fenotípica, certo? E aí, como eu tenho aqui essas possibilidades, né, eu só dividi os 715 dentro das 16 possibilidades, tive 45, como aqui é 9, como aqui é 3, como aqui é 3 e como aqui é 1, eu consigo fechar esse raciocínio. Tudo bem, pessoal? Obrigado. Não percam o próximo episódio. Valeu!